Bom, e você jogou o Darksiders 2, já zerou? Acabou. E você, assim, pra quem vai jogar o 2, é muito parecido à mecânica com o primeiro, né? É aquela mistura maluca de milhões de jogos ali, principalmente Zelda. Pra quem jogou o primeiro sabe que muito, muito parecido com Zelda. Não tem a qualidade, nem metade da qualidade que os jogos Zelda têm, mas vale pela homenagem e pela constante... É uma amálgama de jogos, o Darksiders. É meio... Isso me irritou um pouco no primeiro, que é meio Zelda, meio God of War, meio Prince of Persia, meio Mario. Pois é, e continua isso no segundo. No segundo é a mesma coisa, a gente vai voltar... a história se passa ao mesmo tempo da história do primeiro, né? Só que dessa vez, ao invés de você pegar o Guerra, né? O War, que é o cavaleiro do primeiro jogo, você vai agora jogar com o Morte. E a história se passa ao mesmo tempo, o Morte descobre que o Guerra está preso, como você vê no primeiro jogo, e aí ele vai em busca de redimir o seu irmão, que ele acha que é inocente. E aí você vai... Enquanto o Guerra está na Terra, você está em outras dimensões. A história, como no primeiro, é interessante. Você vai passar por vários... todos os Cavaleiros do Apocalipse vão aparecer. Coisa que não tinha acontecido no primeiro. Exatamente. Nesse todos eles aparecem. E logo do começo... Eles aparecem logo no começo. Você vai ver isso logo de cara. Em termos de gráfico, é muito parecido, mas principalmente os cenários mais vastos, e quando você vai ver, tem mundos que você vai para dimensões alternativas, os mundos são mais bem feitos. Até lembra muito Prince of Persia e o último God of War, como eles direcionam a câmera do jogo. Então tem cenários bem grandiosos, bem bonitos, e ao mesmo tempo, quando você vai para dentro dos calabouços, tem gráficos muito pobres. Sabe, é impressionante. Você lembra daquelas primeiras fases do primeiro Darksiders, que não... Você lembrava de Nintendo 64, sabe? É meio bizarro, é meio mal feitão. Pois é, uma pobreza impressionante. Quando você chega dentro desse calabouço, eu travei o jogo, assim, pelo menos umas 4 vezes. E toda vez que aconteciam quando travava o jogo, acontecia esses glitches, isso acontece recorrente, né? Não foi só com o meu, eu joguei original, muita gente está reclamando disso. E, pô, você tá no meio de uma aventura, ela é legal. A história do jogo, você se envolve, é bem legal. Você tá se envolvendo com aquilo que tá acontecendo. O War aparece outras vezes no jogo e aí trava, sabe? Umas 4 vezes você tá no meio de um calabouço e trava. Mas uma coisa legal... Tem que voltar lá atrás. Não, exatamente, do save point, sabe? Do save point até... Entendi. E tem alguns chefes, por exemplo, uma das reclamações que eu tinha no primeiro é que os chefes eram muito fáceis. Tinham vários quebra-cabeças nos calabouços, quando chegava num chefe enorme, e eles estão mais bem feitos ainda nesse segundo, quando os chefes são enormes, mas você mata ele em 5 minutos, sabe? E dessa vez agora, você pode colocar mais armas ainda. Esse elemento de RPG que eles colocaram dentro do Darksiders 2, eu acho que foi a melhor coisa do jogo. No primeiro não tinha tanto isso, você tinha poucas armas, né? Você tinha uma bazucona, grandona, que o Guerra usava. Agora o Morte também pode usar, mas... Você pode combinar as armas. E outra coisa, tem um sistema de loot agora que você pode vasculhar o inimigo que você matou e dele pegar itens para você combinar e melhorar a sua força. Isso ficou sensacional. Sabe quem não vai gostar disso? Marcelo Hess. Por quê? Não, ele vai gostar. Ele é mó hoarder. Ele gosta de catar coisinha e ficar montando. Pois é, então é o jogo pro Hess. Apesar de que é aquilo que eu falei, como é um jogo que mistura vários conceitos... Ele tem coisas muito boas e tem coisas muito ruins, porque não tem como você não lembrar de outros jogos. É como você falou que você tinha raiva de lembrar do Zelda, por exemplo. Pois é, mas eu acho que pra isso eu já estava mais preparado. Eu fiquei meio ansioso. Eu falo, pô, vai sair o Darksiders. Vou comprar. Porque agora eu já sei o que esperar, sabe? E no primeiro você fica meio nervoso e fala, cópia de tudo. Agora você já sabe que é uma cópia de tudo. Então, beleza, vamos lá, vamos ver pela história. Porque, pô, eu gosto muito do Madureira, que é o criador, Ele é o desenhista. O desenhista, o criador do conceito e tal. Eu gostava das HQs dele, mas ele é meio vagabundão, assim, ele nunca acaba nada. E o Madureira é assim, ele tem uma arte bem genérica, sabe? O Morte, a única diferença é entre o Morte e o Guerra. Os outros inimigos e os outros monstros do jogo são muito parecidos. Entendi. São aqueles ombros gigantescos, sabe? Aquelas armaduras enormes. E tem um pouco genérico em relação à arte do jogo. Mas é o que eu diria assim, o pessoal que jogou Darksiders 1 e gostou... Pode ir tranquilamente para o Darksiders 2, que a história é tão boa quanto o primeiro, a jogabilidade é melhor do que o primeiro, e esse elemento de RPG que eles colocaram para você montar o seu personagem e evoluir para chegar nos outros chefes, fica muito melhor. A história é parecida, você vai ter uma surpresa ou outra, mas nada demais, e vale a pena, assim, se você gosta de Zelda, vai lá sem lembrar de Zelda. É difícil fazer isso. Não, mas se você vai pela diversão, vale. É difícil, mas beleza.